Senhor, alunos da classe Soldados de Cristo, classe juniores, esta faixa etária aí de 9 e 10 anos. Está começando mais uma escola bíblica dominical no seu lar. Continue ligadinho porque temos muita coisa legal. E olha só, hoje, nesta manhã de domingo, 21 de junho, vamos aprender na lição 12, com o tema Uma Casa de Fazer Discípulos. Professora Joelma, eu não sei o que é discípulos. Daqui a pouquinho eu vou lhe explicar, tá bom? Criança, temos aí o compromisso de ensinar o conteúdo principal da escola bíblica dominical, é aprender a palavra de Deus. E você está com a sua Bíblia? Pegue ela e vamos ler o nosso texto áureo, que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Pegue a sua Bíblia, tá bom? Vamos ler. João, capítulo 8, versículo 31, parte B, que diz assim: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos ler mais uma vez? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer em qual palavra? Na palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E tem uma diferença muito grande. Permanecer na palavra e conhecer a palavra. Eu posso recitar versículo, eu posso conhecer a Bíblia. Se eu não praticar ela, se eu não praticar com as minhas atitudes aquilo que Jesus aconselha, eu não estou firmado na palavra. Eu não estou permanecendo na palavra. E para eu ser um discípulo, eu tenho que permanecer na palavra. E olha, criança, nós temos aí a nossa palavra-chave de hoje. Olha, o nosso dicionário, o nosso amigo dicionário traz aqui a palavra-chave da nossa lição. Qual é? A palavra-chave de hoje é discípulos. E o que significa discípulos? Discípulo, ele aprende, ele está na condição de aprender. E aprender com quem? Com o mestre. E quem é o nosso mestre? Jesus é o nosso mestre. Nós estamos aprendendo todos os dias com esse Jesus. E quando Jesus desenvolveu o seu ministério aqui na terra, ele chamou 12 discípulos para aprender com ele, para aprender sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus. E nós, crianças, também somos considerados discípulos, porque na casa de Deus é um lugar onde faz discípulo, onde somos discipulados, onde aprendemos aí a palavra de Deus. E nós temos aqui este visual para mostrar que Jesus, ele é a videira e nós somos os galhos. Nós estamos ligados em Cristo. E se nós estamos ligados em Cristo, nós somos os seus discípulos. Mas a partir do momento que eu não pratico a sua palavra, que eu ouço o mundo, que eu vivo de acordo com o mundo, eu sou desligado de Cristo. Então, escolha sempre ser discípulo e estar sempre aprendendo e praticando a palavra do Senhor. Não adianta eu ir para a igreja se eu não pratico aquilo que a palavra do Senhor diz. E vocês que estão aí saindo dessa faixa etária, entrando aí nessa fase de pré-adolescentes, vocês vão encontrar aí muitas propostas, muitas promessas que o mundo vai lhe fazer. Mas eu tenho um conselho de Deus para a tua vida nesta manhã. Você escolha ficar com quem tem marcas de promessa. Jesus, ele derramou o seu sangue lá na cruz. Ele derramou o seu sangue lá na cruz porque ele nos amou. E ele tem provas de amor. Ele morreu por mim e por você. Ele tem as provas de amor dos cravos nas suas mãos. E o mundo só lhe faz promessa. Ele não tem prova de amor. Criança, e eu quero lhe falar algo muito sério nesta manhã. Tome muito cuidado com o que o mundo anda lhe oferecendo. Tudo aquilo que te afasta de Deus
É o que o mundo lhe oferece. Às vezes queremos ficar muito tempo nas redes sociais, no celular, nos vídeos, não é? E às vezes nos distanciamos e deixamos de ser o quê? Discípulos de Cristo. Mas nesta manhã, Jesus lhe convida para se tornar um imitador dele, para ser o aluno dele, do nosso Mestre Jesus. Leia a palavra do Senhor, cante louvores, ocupe e enche o seu coração, a sua mente, de tudo que é do reino de Deus. Criança, e hoje nós vamos aprender aqui, temos aqui como objetivo desta aula, aprender que na igreja nós somos discipulados. É o lugar onde nós vamos ser orientados pelo nosso pastor, pelos irmãos, através da escola bíblica dominical, nós vamos aprender a palavra. E também quero dizer para vocês uma diferença. Discípulo, ele está aprendendo, ele está seguindo o mestre. E apóstolo, ele é enviado. É tanto que no seu ministério aqui na terra, do ministério de Jesus aqui na terra, ele chamou seus 12 discípulos, que depois se tornaram apóstolos, que significa enviado. Enviado para desenvolver uma missão, para levar a palavra. Criança, não adianta eu querer levar a palavra se eu não sou discípulo primeiro. Primeiro eu tenho que praticar a palavra do Senhor e ser um imitador de Cristo, para depois se tornar um apóstolo enviado do Senhor. E olha só, nessa revista desse trimestre, durante essa semana eu estava observando e lembrando quantas coisas boas nós aprendemos, quantas coisas boas que vai moldando aí, que vão moldando o nosso caráter, né? O nosso caráter de cristão. E você, que tipo de cristão você tem sido? E na revista de hoje, criança, ela traz uma breve narração falando da atuação da igreja, como é que começou a igreja aqui na terra, a igreja primitiva, né? Como vocês aprenderam, que nós já falamos, Jesus, quando ele veio aqui, que ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele apresentou aos homens, ele se tornou para onde? Para o céu. E lá, e quando ele foi, ele falou assim, não fique triste, porque eu vou deixar o Espírito Santo Consolador. Então, aqueles homens que foram chamados para ser discípulo de Jesus, eles o quê? Eles começaram a propagar o evangelho. Eles começaram a levar a palavra de Deus. Eles tinham uma sede tão grande de levar a palavra do Senhor que eles falavam e o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida deles. E através da vida deles, eles eram instrumentos de Cristo e operavam grandes maravilhas. E olha só, criança, e os discípulos, os apóstolos, eles estavam falando da palavra de Deus. Jesus tinha subido, mas Jesus deixou o Espírito Santo Consolador. E eles eram instrumentos de Deus aqui na terra. E começou aí a ser formada a igreja primitiva. E conforme eles iam pregando, muitos prodígios, muitas maravilhas aconteciam. E a glória não era para eles, a glória era para o nosso Jesus. E conforme eles pregavam a palavra de Deus, muitas pessoas criam e aceitavam a Jesus como Salvador. E aquilo começou a incomodar as pessoas de Jerusalém. E esses apóstolos começaram a ser perseguidos. E conforme a igreja foi crescendo, eles viram a necessidade de delegar alguns trabalhos para outros irmãos. E tinha um irmão que ele era uma pessoa correta, que as atitudes dele eram conforme a palavra de Deus. E o nome dele era Estevão. Eles chegavam ao ponto de aceitar serem apedrejados, mortos, maltratados fisicamente por amor de Jesus. E Estevão, ele sempre falou a verdade.
Ele falou: olha, vocês crucificaram o meu Jesus, e eu falo desse amor porque ele se entregou por mim, por você. E Estevão, criança, ele foi apedrejado. Esses apóstolos, todos os seguidores de Jesus, eles começaram a ser o quê? Perseguidos. E Estevão, ele morreu apedrejado. Só que a obra do Senhor não parou por aí. E a igreja de Jerusalém estavam perseguindo tantos discípulos que eles foram para cidades vizinhas, para Samaria, e eles foram levando a palavra de Deus. Isso incomodou tanto que eles mandaram Barnabé e Saulo, depois que ele se converteu, ele se chamou Paulo. Eles mandaram Barnabé ir visitar os apóstolos. E quando Barnabé chegava, crianças, quando ele chegava na cidade, ele ficava maravilhado, porque os discípulos, eles estavam comprometidos com a palavra de Deus, e o evangelho se propagava de tal forma que as pessoas aceitavam a Jesus, judeus, gentios, ia se multiplicando, e assim a igreja do Senhor foi crescendo. E hoje nós somos frutos da igreja do Senhor, dessa igreja que começou a pregar o evangelho lá atrás. Criança, e você? Que tipo de fruto você tem dado para o nosso Jesus? Você tem sido uma árvore frutífera? Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem tido compromisso com a escola dominical? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela tem que causar essa mudança de dentro para fora. E você tem que ser como uma árvore frutífera. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus lhe revela. Você tem sede para buscar. Quando você ora, Deus fala com você. A oração é uma amizade que você desenvolve com o nosso Cristo. Quando você vai para a igreja, neste momento nós estamos impedidos de ir, mas você pode fazer o seu culto doméstico em casa com a sua família, você pode ler a Bíblia. O que tem tirado você da presença de Deus, o que tem tirado você de se tornar um discípulo verdadeiro do Senhor? E olha só, você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer morar no céu? Então, dê frutos, busque a Deus. E Ele vai te chamar, vem benditos de meu Pai. Ele vai te chamar pelo nome, Ele vai te abraçar, isso vale a pena. E nós aprendemos na aula de hoje o propósito da igreja existir. Aprendemos que a igreja é um lugar de fazer discípulos, que nós somos discípulos de Cristo, que nós temos que sermos imitadores de Cristo. E esse é o propósito da igreja existir na terra, criança, levar, propagar o evangelho. E essa semana foi a semana de oração. Você orou com a sua família? Então, eu trago aqui uma proposta para você e para toda a sua família. Olha só. Tia Joelma, eu tenho uma dificuldade para orar. Nós temos aqui, Criando Filhos para o Céu, relógio de oração. Você pode fazer a sua oração, vou falar de uma maneira resumida aqui. Você pode começar louvando, depois você pode adorar a Deus, confessando os seus pecados. Ore por você, ore pela sua família. Sabe aquela pessoa que ainda não foi alcançada por Jesus? Então ora que Deus vai fazer a obra. Ore pelos seus amigos. Vocês não estão juntos, mas o seu amigo pode ser abraçado pela sua oração. Ore pelas pessoas da igreja, pelo seu pastor e todos os membros. Ore pelas nações, pelos missionários. Leia a Bíblia. Escreva o que entendeu e termine agradecendo a Deus por tudo. Tá bom? E agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta aula. Fique ligadinho aí no grupo. Depois vamos
está postando perguntas, fazendo perguntas, tá bom? E agora nós vamos orar. Feche os seus olhos, medite em Deus, faça uma entrega para Ele. Se você não está conseguindo, fala para Jesus neste momento. Ministre no seu coração e fala assim: Jesus, eu quero ser um discípulo teu. Jesus, eu quero viver a tua palavra, eu quero ter sede para te buscar. Fale para Ele se você está sem forças. E vamos orar agora. Deus maravilhoso, neste momento, Pai, eu oro por esse aluno que está me assistindo, por esse aluno representado por todos os seus familiares. Pai amado, esteja abençoando a vida deles, acenda uma chama no coração, coloca sede para estar na tua presença, para te pedimos a Deus também, que continue abençoando todos os professores da Escola Bíblica Dominical, em especial todos os professores da classe Soldados de Cristo. Que Deus esteja sustentando cada um de nós para realizarmos a obra dele. Criança, e assim termina mais uma aula da Escola Bíblica Dominical no seu lar. Fiquem com Deus e fiquem ligadinhos, porque nós vamos postar atividades no grupo, tá bom? Beijo!